o poder que nós temos em relação ao nosso tempo parcial. Já ouviu falar desse nome? Tempo parcial? Alguém já ouviu? Tempo integral, com certeza. Já ouviu falar em trabalho em tempo integral? Pois é. Hoje nós vamos tratar o poder que nós temos quando a gente consegue trabalhar com o tempo parcial. Tá bom? Calma que nós vamos entender tudo certinho como que funciona. Até mesmo porque não adianta nada a gente ter técnicas muito boas, a gente ter vários tipos de conceitos, ter vários recursos, se nós não tivermos aí uma filosofia por trás, se a gente não tiver um porquê, uma maneira de querer muito forte em relação àquilo. Você já deve ter visto aí na tua cidade, onde você mora, pessoas que têm grandes oportunidades na mão, pessoas que têm um grande poder para desenvolver ou qualquer tipo de atividade extra que seja, e essa pessoa não desenvolve. Porque justamente às vezes ela não quer, ou às vezes ela não tem um propósito muito forte que impulsiona ela por trás. Tá bom? O primeiro passo, pessoal, que eu descobri na minha vida, antes da gente falar desse tema aí de tempo parcial, é sobre a nossa boa saúde, né? Muito jovem, minha mãe e meu pai, eles já traziam para mim uma cultura de boa saúde, da gente sempre ingerir alimentos bons, da gente sempre ter uma vida saudável. Isso sempre me trouxe muitos recursos excelentes, isso sempre me trouxe muito bons resultados. Em relação a esportes, a gente tinha, eu, minha irmã, meu irmão, nós sempre tivemos um desempenho muito grande em relação aos esportes. Então, sempre que eu vou começar alguma coisa, eu ressalto a importância da nossa saúde. Porque para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa de estar muito bem. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter sucesso, você ter tudo que você quis ter na sua vida, se você não tiver uma integridade física para poder usufruir daquilo e fornecer às pessoas essa energia também para que elas prosperem. Tá bom? A segunda coisa que eu aprendi, também talvez um pouco tarde para alguns, mas muito cedo, que lucro é muito mais importante que dinheiro, não é verdade? O salário, pessoal, o lucro é muito mais importante que salário. O salário ele é apenas um meio de vida, mas é o lucro que te leva a ter uma fortuna, a realmente usufruir daquilo que você sempre almejou, não é verdade? Então guardem muito bem isso, anotem isso se possível. Lucro é melhor que salário, tá? Essa foi a segunda coisa que impactou na minha vida, que ao longo do tempo foi ajudando com que eu realmente virasse a chave, e estou vindo aqui até vocês para poder traduzir aqui e passar tudo que realmente mudou na minha vida, tá bom? Então guardem muito bem isso, lucro é melhor que salário. Lucro é melhor que salário. Outra coisa que eu aprendi também, que é muito importante, é que capitalismo é 1000 vezes melhor do que comunismo. Sabe por quê? No comunismo é como se o dinheiro pertencesse ao governo e o governo olhasse para você e falasse muito bem assim, ó, você é ignorante suficiente ao ponto da gente não deixar o dinheiro com você. Deixa que a gente cuida, né? O governo falando isso. Isso é o comunismo, tá? Isso é quando essas doutrinas, né, vamos dizer assim, que se espalharam pelo mundo em alguns países, não deram certo. Então, se você está num lugar que realmente tem essa parte de capitalismo, dê muito obrigado, porque é aí que mora o sucesso. Por quê? O capitalismo, pessoal, nada mais é do que você ser o dono do seu capital. E além do mais de você ser dono do seu capital, é você que vai ser o responsável por onde você vai colocar o teu dinheiro, por onde você vai colocar o seu capital. Então, quando a gente fala em capitalismo, tem os prós e tem os contras, mas para quem quer sucesso na vida, o capitalismo é muito melhor. Porque você pode muito bem entender desde criança que você pode ter 2 bicicletas. Aí você fala, mas eu sou só um, por que eu vou ter 2 bicicletas? Você pode ter uma bicicleta para você andar e uma para você alugar. Né? Você começar a fazer uma renda desde novo aí. Você pode pegar o seu dinheiro e aplicar, abrir uma empresa que você tanto quer, gerar renda, gerar empregos, entendeu? Então guardem muito bem isso. Capitalismo é melhor que comunismo.
tá? Se vocês verem alguma coisa que defende o comunismo, fuja, porque ali não vai ter sucesso para vocês, tá bom? É muito forte isso, pessoal, porque ainda tem alguns vestígios de comunismo ainda pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que é um país que tem tudo para desenvolver e às vezes ficam com alguns povinhos perdidos por aí tentando puxar esse comunismo de volta, tá? Comunismo é para quem é ignorante o suficiente a ponto de não saber cuidar do seu dinheiro. Você vai trabalhar e você vai dar o dinheiro só para o governo. Só isso. Ele vai tomar conta para você e diz que vai distribuir de maneira igual. Então, capitalismo é muito melhor. Agora nós vamos falar realmente do nosso tempo parcial, tá? O que é o tempo parcial? Nós sabemos que muitos de vocês aí trabalham cerca de 10, 12, alguns até 15 horas por dia em seu trabalho. Isso nós vamos chamar de tempo integral, que é o período que você mais trabalha para alguém, para alguma empresa. Aí no teu trabalho mesmo, na sua empresa que você é CLT, por exemplo. Só que nós temos uma joia escondida que muita gente não dá valor, que é o tempo parcial. Sabe aquelas 2 horinhas que você fica à toa na sua casa? Por que a gente não chama isso de tempo à toa e troca? Muda por tempo parcial. Como que vai ser? Você trabalha o seu período integral na empresa, 8, 10, 12 horas, e no final do dia você vai tirar 2 horas ou 10, 15 horas semanais no seu tempo parcial. Por quê? Porque no seu tempo parcial você vai gerar lucros, tá? E lembra que eu falei? Lucro é muito melhor que salário. Salário é apenas um meio de vida. Só que se eu falar assim para você, você vai ter uma renda de R$1.000 por mês. Você se interessa? Muitos de vocês não. Porque você vai muito bem dizer assim, mas eu ganho isso, mais que isso no meu trabalho. Mas e se eu disser para você, R$1.000 de lucro extra por mês? Agora mudou de ideia, né? Por quê? Porque você caiu na real que realmente lucro é melhor que salário, não é verdade? Porque o lucro é sempre aquela renda extra. E nós vamos aprender a fazer isso, nós vamos destravar aqui todas as mentalidades possíveis para a gente começar a trabalhar o tempo parcial. E eu vou mostrar para vocês por que ele é tão valioso em nossa vida, tá? Vamos focar no tempo parcial também. Não joga esse tempo fora para você ficar em celular ou ficar à toa. Use ele para gerar lucros, tá bom? É muito fácil, pessoal, a gente começar a se perguntar quando tem aquela pessoa que tem talvez o mesmo cargo que outra na empresa e aquela pessoa começa a andar com umas roupas melhores. Imagina você em pouco tempo começar a usar uma roupa melhor, começar a frequentar um restaurante melhor. Logo as pessoas vão chegar em você e falar assim, caramba, como que você está conseguindo fazer isso? Como que você está mudando drasticamente o seu estilo de vida? E você com certeza todo feliz vai dizer, é porque eu estou usando o meu tempo parcial a meu favor. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui. R$1.000 na renda de uma família é capaz de mudar violentamente o seu estilo de vida, tá? Então, pessoal, por isso que é muito importante a gente dar esse valor ao tempo parcial, tá? Mas lembre-se, dinheiro não é tudo. Na verdade, não é o quanto que você ganha que vai determinar a pessoa que você é. É muito pelo contrário. É o que você faz com dinheiro, é o que você faz com o que você ganha que torna você uma pessoa melhor. Porque lembra que eu falei há algum tempo atrás? O dinheiro, ele é apenas um instrumento. Ele é uma ferramenta. Da mesma forma que você pega uma faca para passar manteiga no pão, você pode agredir alguém. Com dinheiro é a mesma coisa, tá? Dinheiro é uma ferramenta. Tá bom? Não é só uma ferramenta, como a gente precisa saber se posicionar
Imagina um veleiro, né? O que eu quero dizer com o veleiro? O veleiro, imagine que seja você. Nós temos os ventos favoráveis, os ventos desfavoráveis. Temos aqueles ventos cheios de problemas, né? Que às vezes acabam até derrubando a gente. Mas o mais importante não é como está o vento, é como você reage a essas situações, tá? Aqui eu vou trazer para vocês a maneira com que você posiciona as suas velas perante ao vento. Sabe por quê? O vento que está soprando aqui para mim é o mesmo que está soprando aí para você. Aqui também tem vento favorável, aqui também tem vento desfavorável. Ou seja, eu também tenho oportunidades, eu também tenho problemas, assim como você tem. Só que o que muda entre cada um de nós é a forma que a gente posiciona as nossas velas. Por quê? Tem pessoas que a hora que o vento muda, a vela continua igual. Essa pessoa vai sair do caminho. Agora, se o vento muda e você redireciona as suas velas, você continua no caminho que você estava. Às vezes é mais difícil, às vezes é por meio de uma tempestade, às vezes é por meio de um sofrimento maior, porém você continua no caminho. Então o seu destino é certo. Agora, da pessoa que deixou ficar à deriva, talvez não. Tá bom? Então o aprendizado, pessoal, o que é aprender, o que é experiência na vida? É aprender a reposicionar as suas velas sempre que necessário. Tá? Quando a gente mexe na nossa renda, pessoal, voltando a falar agora do tempo parcial, a gente muda a nossa autoestima, a gente salva o nosso casamento, a gente muda drasticamente o nosso estilo de vida. E é isso que muitos de vocês estão buscando. Muitos de vocês não querem ter muito dinheiro na conta, quer usufruir dele, né? Porque a gente vê muitas pessoas que às vezes tem até uma certa doença isso, que tem muitas condições e preferem viver na mediocridade, né? Para não demonstrar. Caramba, o que é demonstrar para você? Você não tem que mostrar nada para ninguém, nem demonstrar nada para ninguém. Mas você precisa viver, usufruir daquilo que você conseguiu. E você precisa tornar pessoas melhores. A sua fortuna, o teu dinheiro, ele é proporcionalmente igual ou maior da maneira que você trata as pessoas, da maneira que você prospera as coisas ao seu redor. Tá? Lembre-se, para nascer precisou de 2 pessoas aí para você nascer, no mínimo. E você acha que você vai levar a sua vida sem ajudar ninguém e sem que ninguém te ajude. Isso é muito errado, é muito ignorante pensar dessa forma, tá? E o mais legal de tudo isso é que quando a gente para pensar, dá pra gente prever o futuro. Olha só, agora você está dando risada, eu tenho certeza que tem alguém dando risada agora. Falou, nossa, olha aqui na live, o Douglas falou que dá pra prever o futuro. Dá sim, você também consegue. Quer ver? Eu vou prever os 10 próximos anos para você. Anota aí. Depois do outono virá o inverno. O sol só vai nascer depois da noite toda ter passado. Não é verdade? Vai ter dias com sol bonito, vai ter dias muito chuvosos, vai ter dias nublados, que amanhece querendo chover e depois vem aquele solzão. Não é verdade? Se a gente esperar, as coisas não mudam. Viu? Eu previ o futuro para vocês. As coisas não mudam. Daqui 100 anos, provavelmente será da mesma forma. O sol só vai nascer de manhã, só vai se pôr à tarde. O inverno virá depois do outono. Sempre será assim. Então, Douglas, o que muda? É você que muda. Já parou para pensar nisso? As coisas ao seu redor não mudam. É normal você querer que o governo mude. Muita gente já perdeu tempo aí, bravinho. Eu quero que mude o governo. Eu quero que mude o meu chefe. Eu quero que aumente o meu salário. Não é o que você espera das pessoas. Não é o que você espera do país. Não é o que você espera do governo. É o que você espera para conseguir mudar você. Você está preocupado com que as coisas mudem ao seu redor. Mas na verdade quem precisa mudar é você. Lembre-se disso quando as coisas estiverem difíceis.
você para e pensa, nossa, o Douglas falou que é sempre assim. As coisas sempre foram assim. Expansão, logo após recessão. Depois de uma grande recessão, uma grande expansão. Depois de uma grande expansão, uma grande recessão. É isso. Se você pegar aí desde as épocas dos nossos antepassados, sempre foi assim. O que mudou? A maneira com que os povos, com que as pessoas desenvolveram suas culturas, desenvolveram as maneiras de sobressair a essas dificuldades. E agora a gente está passando por isso e vai continuar passando. O que a gente chama de evolução, na verdade é só uma readaptação contínua que a gente está passando. A gente está encontrando maneiras melhores de enfrentar os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias. Você nunca parou para pensar nisso? Então, pessoal, se as coisas estiverem difíceis, não queira que elas sejam mais fáceis. Quando você tiver um desafio na sua vida, aceite ele. Me dê esse desafio. Sem grandes desafios, não temos exponencial crescimento. Não existe. Se você não tiver um grande desafio na sua vida, você não vai ter um exponencial crescimento. Porque é os desafios que nos tornam grandes, torna a gente grande, é os desafios. É o que a gente costuma chamar de problema. Só que problema, pessoal, se você tem um dinheiro aí, ou se você não tem dinheiro, mas se com dinheiro resolve, você não tem problema. Problema é o que o dinheiro não consegue comprar. Problema é aquilo que a gente não consegue resolver sozinho. Problema é aquilo que quando você vê uma pessoa doente numa situação terminal e você não pode fazer nada. Pode ter o dinheiro do mundo, a tecnologia do mundo, e você não consegue recuperar a vida dessa pessoa. Isso é um problema. Problema é de saúde, problema é de perdas na sua família. Isso é um grande problema. Quando você está com alguma coisa, algum desvio financeiro aí, vamos dizer assim, isso não é problema, pessoal. Se o dinheiro conserta, não é problema. Tá bom? Eu vou até pegar algumas notas que eu fiz aqui. Que as coisas realmente elas não mudam, né? O que muda é a nossa capacidade de absorver e enfrentar os desafios que na nossa vida vai aparecendo. Então, muita resiliência. É muito importante a gente entender a nossa posição. A gente entender que vai ter desafios. As coisas não são no nosso tempo. Você deve ter percebido aí, você já é grandinho. Muitas coisas que você quis naquele momento, você não conseguiu. Depois de um certo tempo, aquela coisa veio ainda maior. Justamente porque, às vezes, o que você plantou é muito maior. A semente que você colocou... lembrei de uma história aqui que eu vou até contar para vocês daqui a pouco. Aquilo que você plantou, aquela semente, ela era muito mais produtiva do que você imaginava. Porque quando a gente olha um grão de semente, assim... a gente tem uma expectativa, porque a gente sabe que ele é bonitinho e tal, mas a gente não sabe a capacidade, a gente não sabe o tamanho do fruto que ele vai gerar. Então talvez essa seja um ponto da ignorância humana, a gente achar que a gente plantou amanhã já tem que estar a árvore grande lá. Tá bom? Quando a gente fala em lucros, pessoal, vamos voltar aqui no nosso tempo parcial, que a gente deu uma fugida. Quando nós tratamos de lucros, é importante a gente entender algumas coisas. Tá? Porque você nunca vai ter lucro se você não entender do jogo. Isso é um jogo, tá? Suponhamos que tem 100 pessoas aqui nessa live me assistindo. Só que apenas 30 pessoas dessas 100 apliquem o conteúdo que aqui eu falo. Eu tenho uma proporção, não é verdade? De 100 pessoas, 30 aplicam o conteúdo que aqui é passado. Então nós temos uma proporção de 30%. Não é verdade? Isso, você está começando a entender o jogo. Só para você ter uma ideia, numa proporção de 30%, um jogador de beisebol, ele recebe milhões por ano. Vou chutar aqui, 5, 6 milhões por ano. Eu dei uma olhada assim esses dias, por acaso. 6 milhões por ano, se ele tiver 30% de acertos em suas tacadas. Às vezes você está aí com o seu comércio, às vezes você quer começar no seu tempo parcial
e fala, nossa, Douglas, de 10 coisas, de 10 pessoas que eu abordei, de 10 clientes que entraram na loja, de 10 produtos que eu tentei vender na internet, de 10 coisas que eu tentei fazer na minha vida, apenas 3 deram certo. Nossa, é horrível. Não, não é. Você vai começar a entender o jogo dos números e vai começar a descobrir que não é. Sabe por quê? Imagine o seguinte, você tem uma proporção. E se você tem uma proporção, na verdade a proporção não é pequena. O que é pequena é a sua escala. Não é verdade? Quer ver? Eu posso competir com você tendo muito menos clientes do que você, tendo muito menos proporção do que você. Se você tem 100 pessoas e apenas 30 tiveram adesão, é uma proporção. Agora, se você conseguir chegar em 1000 pessoas, logo você tem 300% de eficiência. Viu só como que mudou drasticamente? E o que mudou? A nossa proporção é a mesma. Só que, imagina você vendendo 30 produtos. Imagine você acertando 30 clientes com vendas boas. Agora imagina você acertando 300 vendas, 300 clientes novos. É muito melhor, não é? E a nossa proporção continua igual. O que mudou? A escala. Então, pessoal, quando você quiser imaginar, quiser ganhar dinheiro, quiser ter lucros, primeira coisa, encontre a sua proporção. Ó, Douglas, minha proporção é de 1%. Opa, então você vai ser o cara que precisa ter uma escala maior. Se você tem 1% só de acertos, você precisa ter muito mais alcance. Tá bom? Então, pessoal, às vezes o jogo não está na proporção. Você achou sua proporção, agora com ela você vai trabalhar em escala. Então, combine proporção com escala, que o lucro é o primeiro passo para você entender sobre lucros, tá bom? Vamos falar aqui, eu lembrei agora da semente que eu falei. A lei do semear e colher. Tem uma passagem, pessoal, na Bíblia, para quem é cristão aí, já deve ter ouvido essa história. Tinha lá um agricultor, né, um semeador, vamos dizer assim, muito otimista. E ele tinha excelentes sementes. O que são as excelentes sementes? Pode ser uma pessoa muito boa, no caso, que planta vários frutos bons, sementes boas. Pode ser um produto muito bom, pode ser um nicho muito bom. Então, imagine que você é o semeador e que você tem excelentes sementes. Você é uma pessoa do bem e planta coisas boas. O semeador começou. E logo que ele começou a jogar sementes no solo, vieram os pássaros e comeram algumas sementes. Imagine que esses pássaros são aquelas pessoas que chegam para você a hora que você vai começar alguma coisa. Você já passou por isso, tem certeza? A hora que você vai começar a fazer alguma coisa, aquela pessoa fala assim, eu não acredito que você vai assistir a live do Douglas 9 horas da noite. Aí você fala, não, é verdade, não vou assistir não, vou fazer outra coisa. Vou ficar mexendo no celular aqui que eu ganho mais. É mais gostoso, mais feliz, mais alegre. É aquela pessoa que te impede de começar. Ela já vem com a negatividade. Esses são os pássaros. Só que se você correr atrás deles, você vai sair do campo e vai parar de semear. É onde muitas pessoas já se perdem. No começo, quando os pássaros chegam. Mas aí, o nosso agricultor é diferente. Ele continuou semeando. E logo, as sementes deles caiu em um chão raso e muito rochoso. A gente pode comparar esse solo ruim, né, infértil, com aqueles dias ruins, aqueles dias que a gente acorda e não está muito afim de fazer o que deve ser feito. E é onde muita gente se perde novamente. É onde as pessoas preferem ficarem na cama. Vou comer porcaria hoje e vou dormir. Entendeu? Só que o nosso semeador não. O nosso semeador continuou. E logo ele continuando a semear, caiu as sementes em um solo espinhoso, cheio de pragas ali, cheio de
de mato, né? Aquele solo espinhoso. E as sementes não conseguiam prosperar ali, porque roubava os nutrientes, né? Que aquela semente precisava. A gente pode chamar isso de um ambiente ruim que você está. Às vezes você é uma semente muito boa, só que você está rodeado de pessoas que te tiram essas energias boas, as pessoas que te impedem de prosperar. A gente pode comparar isso a esse solo espinhoso que é contado nessa história. Só que o nosso semeador, o nosso agricultor não parou por aí não. Ele continuou a semear. E chegou uma hora que a semente dele, aquela semente boa que ele tinha, caiu em um solo úmido e muito fértil. Adivinha o que aconteceu? Logo após ele teve uma colheita excepcional. E o que a gente pode tirar como lição desse solo úmido, desse solo próspero? É o ambiente de pessoas que você está, que te impulsionam para o sucesso. É as pessoas que te dão os nutrientes necessários para você desenvolver. É aquela pessoa que quando você está precisando de algo, ela vai lá e te fala uma palavra amiga, fala não, desiste não, continua. Entendeu, pessoal? Então, a gente precisa entender a lei do semear e do colher. Durante a nossa semeadura, a gente vai passar por todos esses desafios. Mas você vai colher. Se você plantar, você vai colher. Tá bom? Essa lei, pessoal, ela é muito, muito, muito bem difundida no onde quer que seja. Você pode ter certeza que a lei da semeadura, ela vale. Ela é válida. Não pare de plantar. Continue plantando. Uma hora a tua semente vai cair num solo próspero. Numa hora você vai chegar num grupo de pessoas que realmente são aquelas pessoas necessárias para te ajudar na vida. Tá bom? E lembre-se sempre, pessoal, o mais valioso da vida não é o quanto você consegue juntar de fortuna na sua vida, não é tudo que você conquistou. O mais importante da vida é viver a vida muito bem. É viver a vida de uma maneira leve, de uma maneira alegre, onde você consegue se contagiar com a felicidade das pessoas que estão ao seu redor, e você também consegue fazer com que as pessoas que estão ao seu redor fiquem mais felizes. Você consiga mudar a vida de uma pessoa que está triste naquele dia, que você consiga realmente mudar os ambientes para melhor onde você esteja. Essa é a vida bem vivida. Mas se você não quer saber nada disso, tudo bem, eu te respeito. Mas se você quiser, saiba que é possível. Tá bom? Então, lembre-se, pessoal, tempo parcial. Eu vou trazer em um outro conteúdo para vocês como a gente vai trabalhar com esse tempo parcial. Tá bom? Hoje eu quero dizer para vocês que existe essa possibilidade. Você que está pensando aí em sair do CLT, não, calma, calma. Não faça isso não. Não vai na onda dos outros não. Sai enfrentando, sai corajoso. Não, não é assim também não. Você pode ter bons lucros em tempo parcial. Comece em tempo parcial. Vamos pôr um objetivo. Depois que eu ensinar vocês a trabalharem com tempo parcial, o nosso primeiro objetivo vai ser, sabe o quê? Igualar a nossa renda em termos de horas, tá? 1 hora do seu trabalho, 1 hora do tempo parcial. A hora que isso estiver equivalente em relação a dinheiro, a hora que o seu lucro estiver na mesma faixa do teu salário em questão de horas, esse é o nosso primeiro passo. E é onde muita gente se perde e desiste, sai fora. Né? É onde a pessoa quer sair do CLT logo. Não é assim que funciona. Tá bom? A gente precisa usar o tempo parcial a nosso favor. Tá? E ele é muito valioso. Porque o tempo parcial, você não precisa de uma demanda muito grande. É só 2 horinhas, 10 horas na semana. Pega um fim de semana e trabalhe nele. A gente vai ensinar a trabalhar por aqui. Mas eu quero dizer que existe essa possibilidade e que você pode muito bem ter o seu emprego em período integral e ter um lucro. Guarda isso, anota aí, ó. Pode pegar o celular e anotar, anota aí. Manda aqui, ó, no comentário, deixa anotado aí. Lucro é melhor que salário, tá? Lucro te leva à fortuna. Salário é só um meio de vida. Pessoal, eu fiz 3 faculdades. Nenhuma delas, e eu tendo a acreditar que nenhuma das faculdades vão te ensinar
que lucro é melhor que salário. Porque justamente as faculdades, elas ensinam você a sair para abraçar um salário, para abraçar uma causa. Não que esteja errado, não estou falando que está errado não. Mas se você realmente quer uma vida diferenciada, se você realmente quer uma vida totalmente abundante, onde que você não vive apenas para pagar as contas, onde que você não vive para viajar apenas quando dá, e sim quando você puder, você precisa entender a lei dos números, a lei do semear. Você precisa entender que o capitalismo é muito melhor que o comunismo, que o lucro é muito melhor que o salário e que a lei da semeadura nunca falha. Tá? Essas coisas, isso somado a uma boa saúde, isso somado a uma pessoa de coração muito bom, isso somado a essa vontade que você tem, a essa filosofia de vida que te impulsiona, você vai fazer do seu tempo parcial mudar completamente a sua vida. Lembra que eu falei? Pequenas diferenças de salário, pequenas diferenças em lucros geram grandes diferenças na sua vida. Tá? Pequenas diferenças em desempenho geram grandes diferenças em resultados. Então, R$1.000 que seja, estou dando um exemplo aqui, pode mudar violentamente seu estilo de vida. Tá bom? Como lucro. Tá bom, pessoal? Então, guarde muito bem isso. A vida boa, a vida de ser bem vivida, é aquela que você está ao lado das pessoas que você gosta, é ao lado daquelas pessoas que te fazem bem e você faz o bem também para elas. Mas para isso, você precisa ter um conforto financeiro, você precisa ter uma previsibilidade financeira, você precisa ter uma abastança. O que é abastança? É o dia que você não puder estar presente no teu trabalho, você ainda ter as condições financeiras para continuar tendo aquele mesmo padrão de vida. Pessoal, isso é um conteúdo que eu quero trazer para vocês. Mais adiante nós vamos trabalhar mais em cima desse tempo parcial, tá? Como a gente trabalhar, quais são as ferramentas. A internet que aqui está com vocês presente agora é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar em relação à nossa escala. Então, guardem muito bem com vocês aí. Boa saúde. Lucro é muito melhor que dinheiro, muito melhor que salário. Lucro é muito melhor que salário. Capitalismo é muito melhor que comunismo. A lei da semeadura nunca falha. E nós sempre precisamos posicionar as nossas velas. Tá bom? Da maneira correta para a gente permanecer no nosso caminho. Pessoal, boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta aqui agora, pode fazer, tá? Vou deixar um tempinho aberto. Não sei se eu extrapolei um pouquinho o tempo a mais, tempo a menos. Acho que a gente não tem limite de tempo aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, senão era basicamente isso que eu quero trazer. E eu vou trazer mais conteúdos a respeito desse tempo parcial, tá? Como a gente trabalha nele, como que a gente pode começar, tá? Hoje já tive uma pessoa aí, o Leonardo, não sei se ele está presente aí, a gente conversou bastante sobre esse termo de tempo parcial, como que a gente pode começar a desenvolver isso. E é um trabalho muito bacana, eu tenho certeza que ele vai começar e vai gostar muito. Tá bom? Se não tiver mais nenhuma pergunta aí, pessoal, ótima noite, fiquem com Deus e vamos pra cima. E lembre-se, as coisas nunca mudam. Quem muda é você. Tá bom? Tchau, tchau. Ótima noite pra vocês.